questão. Resolva a cruzadinha. A. O que todo povo deve ter? Liberdade. Liberdade, muito bem. Liberdade. B. O que os africanos não aceitavam? A Escravidão. Muito bem. C. Contra quem os escravos se rebelavam? Senhores. Seus senhores, seus donos, né? E D. Como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? Quilombos. Quilombos. Muito bem. Tia, eu fiz o simulado. Ô, Tu tia. fez? Oi. Diga, Fernanda. A tia pode repetir, por favor? Posso, meu amor. A. O que o povo deve ter? Liberdade. B. O que os africanos não aceitavam? Escravidão. C. Contra quem os escravos se rebelavam? Senhores. D. Como eram chamados lugares para onde os escravos fugiam? Quilombos. Ok? Muito bem. Continuando. Questão 2. Qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? Tia, eu posso ler a minha resposta? Pode ler. Os quilombos davam expressões aos escravos restantes. Ok? Ou seja, os quilombos, gente, eles eram uma ameaça à colonização, né? E à exploração, pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. Então, a ameaça que os quilombos traziam para o Brasil era essa, era a ameaça, né? A colonização e a exploração, porque eles estimulavam os negros a fugirem. Ok? Todo mundo fez a correção? Vamos para a questão 3. Escreva as duas maiores causas que levavam os donos de escravos a perseguirem os quilombos. Primeiro, recuperar os escravos fugidos, né? E segundo, destruir os quilombos. Porque se eles destruíssem os quilombos, não tinha mais para onde os escravos fugir, né? Então, as maiores causas que levavam os donos de escravos perseguirem esses quilombos era justamente essa: recuperar o seu escravo fugido, né, e destruir o quilombo. Ok? Todo mundo colocou? Tia, posso ler minha resposta? Pode, amor. Eu botei destruí-los e recuperar os fugitivos. Muito bem. É isso mesmo. Eu No caso, coloquei assim. quilombos, né? Diga, Emily. Eu coloquei assim, ó. A fuga dos escravos era um problema para a colonização. Exatamente. Questão 4. Classifique as alternativas a seguir em V para as verdadeiras e F para as falsas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Verdade. O quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Verdade. Os quilombos se formaram na época da abolição. Falso. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Falso. Os escravos lutaram
desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Verdade. Então, gente, ficou verdade, verdade, falso, falso, verdade. Ok? Todo mundo conferiu, né? Questão 5. Marque um X nas alternativas corretas que completam a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos sonhassem com uma vida de liberdade, se sentissem estimulados a fugir. Então, primeiro e segundo quadrinho que marca para completar a frase. Ok? Marcaram aí? O primeiro quadrinho? Isso, muito bem. Vamos lá. Questão 6. Na sua opinião, como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitadas? Escreva um pouco sobre isso. Agora a tia quer ouvir um pouquinho. Tia, eu botei assim. Eles poderiam dar condições melhores para os escravos. Muito bem. Tia, eu coloquei assim, valorizando a história cultural desses povos, além de respeitar os negros. Ok, muito bem. Mais alguém? Ninguém mais quer fazer a sua leitura? Muito bem, prosseguindo. posso fazer o meu? Pode, amor. Tia, eu Devemos também posso falar o reconhecer. meu depois da Hillary. Pode, depois da Hillary você lê. Devemos reconhecer a importância dessas comunidades, suas tradições e seu povo. Muito bem. Excelente, Hillary. Laiane? Conscientizando as pessoas que devemos respeitar a cultura e que todos temos direitos e deveres. Direitos e deveres iguais, né? Nunca esqueçamos que todos somos iguais, né? Dependente de cor, dependente de status social, não é verdade? Dependendo de sexo, né? Todos somos iguais perante a Deus, então devemos respeitar e todos temos direitos e deveres iguais, consequentemente, não é isso? Oi. Posso falar? Pode, amor. Agindo com igualdade e respeito. Exatamente, Pedro Miguel. É isso mesmo, viu? E aí a gente vai para a página 139, falar um pouquinho sobre esses quilombos, né? Principalmente os quilombos, o quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores, né, quilombos, foi um quilombo que se destacou na história, né, por ter um grande guerreiro, por ter um grande líder, né, que era chamado Zumbi, era Zumbi dos Palmares. Essa pessoa, né, Zumbi dos Palmares, ele foi uma pessoa que lutou, né, com todas as suas forças pela igualdade, né, pelo fim da escravidão, onde a gente vai falar um pouquinho já já sobre ele aqui, ok? Eu gostaria que alguém iniciasse a leitura. Quem quer iniciar a leitura? Tia, eu posso iniciar a leitura? Pode. Quilombos dos Palmares. Normalmente, o desembarque dos escravos aconteciam nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos
eram levados às lavouras da cana-de-açúcar e do café é Posteriormente, para as minas. para as minas. Então, gente, obrigado, Emily. Então, gente, a gente já aprendeu, né, que quando os escravos, né, quando esses povos africanos desembarcavam aqui no nosso território, eles geralmente era no porto do Rio de Janeiro, né, do Recife e de Salvador. Eram esses 3 portos, né, que esses escravos desembarcavam. Os escravos eram levados para a lavoura, né, da cana-de-açúcar e de café. E bem mais tarde, né, quando vocês lembram, quando os holandeses levaram a muda da cana-de-açúcar para o país dele e o açúcar cai em declínio, e aí os portugueses procuram outra forma de riqueza. E aí a forma de riqueza que eles encontram é o ouro, né? Descobrem o ouro. E aí levam esses escravos para as minas, como ele está falando aqui, ó. Né? Os escravos levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café e posteriormente às minas. Isso bem mais tarde, quando o açúcar cai bastante, que eles procuram outra riqueza e encontram o ouro, né? E aí os escravos vão para as minas, né? A busca de ouro. Outra pessoa para continuar a leitura? Pode ser eu. Pode ser, Isabela. Depois da Isabela é a Yasmin, tá bom? Nas fazendas de gado, realizam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa, diante dos seus senhores, e também eram grandes ferreiros. Na cidade, eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinha até de seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa para muitos senhorzinhos e senhorzinhas. As escravas tornavam-se a mãe preta para ou ama de leite, pois amamentava os filhos dos seus donos. Muitas vezes... Tá ótimo, Isabela. Obrigada pela leitura, viu, meu amor? Então, gente, aí a gente vê que os escravos, eles não trabalhavam só de uma coisa, né? Vocês viram aí a leitura da Isabela? Eles eram trazidos nas fazendas de gado e realizavam diferentes serviços, né? Trabalhavam nas atividades domésticas da casa, era também ferreiros, né? Nas cidades também. Daqui a pouco, viu, meu amor? Trabalhavam de ferreiros, né? Eram explorados como vendedores. Eles também eram vendedores de quê? De carregando frutas, né? Comidas produzidas pelos seus senhores, seus donos. Então, eles também trabalhavam de vendedores, né? E para não fugir, olha a forma como eles eram castigados. Para eles não fugirem, eles traziam no pescoço, né, uma canga. Tinha o que era uma canga. Canga, gente, era como se fosse no formato de um triângulo de madeira, né, colocado aqui no pescoço, né? Eles andavam com aquele peso constantemente, né, para evitar a fuga, para não fugirem, ok? As mulheres, elas trabalhavam nas cozinhas, né, fazendo as comidas, cuidando da casa e até dos filhos da sinhá, né? As sinhá, elas não cuidavam, nem amamentavam. Era a escrava que amamentava o bebê do seu dono, né? Que era conhecida como
ama de leite, né? E os seus donos, né, eles eram chamados de senhorzinho e a dona, a sinhazinha, as sinhazinhas, ok? Os escravos, as escravas, aliás, elas tornavam-se as mães, né, as amas de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo, que era a doença, né, lembra? Causada pela saudade da sua terra natal. E aí muitos, né, chegavam a definhar e a morrer. Com essa saudade imensa, né? Era como se fosse uma depressão. Não se alimentavam, não dormiam, e definhavam e chegavam à morte, né? E aí eles diziam que era o banzo, né? Que era a doença causada pela saudade. Devido a muitos maltratos, fugiu, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. O capitão do mato era a pessoa, era o homem, né, que seguia eles, buscavam eles, né, chegavam e até aos quilombos para buscar esses escravos. Era uma espécie de feitor, de administrador do trabalho escravos, né, e castigavam severamente os escravos que desobedecessem e que fugissem. Aquele escravo que fugia, quando ele era capturado pelo capitão do mato, ele era castigado severamente. Quando eles conseguiam fugir, criavam os quilombos, né? Entre os quais o mais importante, como a tia falou anteriormente, foi o quilombo dos Palmares, lá na Serra de Alagoas, entre Alagoas e Pernambuco, e foi assim chamado porque no local onde estavam havia muitas palmeiras, né? Então, quando perguntarem para vocês por que Quilombo dos Palmares, é porque no lugar entre Alagoas e Pernambuco, onde foi construído esse quilombo, né, existia muitas palmeiras, ok? Zumbi dos Palmares. Quem pediu para ler, Isabel. Aliás, Yasmin. Depois da Yasmin é a Ana Lívia. Pode começar, Yasmin. Zumbi dos Palmares. Yasmin. Oi. Pronto, pode ler, meu amor. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por zumbis. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso diante de tal resistência. O governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge, veio para destruir o quilombo, porque temia sua força. Sua força. Pode continuar. Zubim ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça de Recife, para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes dos quilombos dos palmeiros. Muito bem, Yasmin. Obrigada pela leitura, excelente leitura, ok? Então, gente, a gente vê aqui que Zumbi dos Palmares, ele formou um dos quilombos mais famosos da história, né? Foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, né? Esse quilombo
era chefiado por ele, por Zumbi dos Palmares, né? E aí a gente vê aqui que houve 25 ou mais, né, tentativa de destruir o quilombo, né? Mas eles sempre resistiam, eles sempre tinham sucesso, né? Daí, né, dessas várias tentativas de destruir esse quilombo, o governador de Pernambuco fica cada vez mais preocupado, né, com a força desse povo, né, com a resistência desse povo. Então, o que é que ele faz? Ele contrata, né, um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo dos Palmares. Então, Domingos Jorge Velho, ele vai, né, pela primeira vez, mas não consegue, né? Não consegue destruir. Ele não tem sucesso. Aí o que é que acontece? Ele faz uma nova tentativa, né? Ele faz uma nova tentativa. Aqui no livrinho é bastante resumido, mas a história conta que Zumbi dos Palmares foi traído por uma pessoa de lá de dentro do quilombo, né? Zumbi dos Palmares tinha se ausentado e quando ele se ausenta por algum motivo, né? Armam uma emboscada contra ele, né? No caminho onde ele vai, ele é pego, né? E é morto, matam, cortam sua cabeça e volta ao quilombo onde ele não está mais lá e massacra todo aquele povo, né? E aí eles pegam a cabeça de Zumbi, coloca exposta num poste na praça, né, de Alagoas, para que outras pessoas não venham fazer o que ele fez, né, para que sirvam de exemplo para eles, entenderam? Então foi uma crueldade, né, bastante grande, né? Sua cabeça foi cortada, presa a um poste, exposto na praça de Recife, né, para que servisse de exemplo, como está dizendo aqui. Ok? E aí, quando Domingos Jorge Vélez faz a sua segunda tentativa e tem êxito, tem sucesso, ele vai bastante armado. Só homem ele leva 3.000, né? Então, não tem como, né? Zumbi dos Palmares conseguir essa vitória, né? Gente, nós já chegamos, né? Nosso tempo já terminou, mas a gente vai continuar falando dos quilombos, ok? Na nossa próxima aula. E aí fica a página 183 para vocês realizarem, tá bom? Então, a tia deixa aqui um abraço para cada um de vocês e um bom final de semana, porque amanhã a gente não se vê mais, a gente só se vê na próxima semana, né, gente? Então, beijos e tchau. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Agora é aula de quem? Agora é aula de ciências naturais, depois é de produção textual, depois é de português. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Eita, já é 8h03 já e a tia Gilmar ainda não chegou. Bom dia, tia. Oi, amores, bom dia. Bom dia, tia. Bom dia, E aí, tia. como é que vocês estão? Eu tô Bem. bem. Eu Graças a também. Deus, né? Não, esse livro aqui não é o de vocês, tá? Tia, o apartamento que a tia mora, a tia mora no segundo apartamento? É. Vamos lá? Gente, hoje, quinta-feira, né, já, graças a Deus, né? Estamos já aí hoje já no dia 13 de agosto, né? Rápido passa o tempo, né? A gente tá bem pertinho do final do mês. Tia, parece que anteontem foi 1º de agosto. Verdade, viu, gente? Verdade. Deixa eu só ver aqui com vocês, né? A gente vai continuar, né, com o nosso conteúdo sobre os animais, né? Que a gente viu o começo. A tia não falou tudo para vocês, né? Por conta que era um conteúdo bem, né? Bem extenso. Eu falei sobre os animais. Eu acho que eu falei até a atividade foi até no caderno, né, para vocês. Ou foi no livro? Passou a atividade no caderno. Pronto, foi a atividade no caderno, exatamente. Eu acho, deixa eu só dar uma conferida aqui, ver qual foi o que eu passei para vocês. Ô, tia, eu posso ir beber água? Como é? Eu posso ir Foi não, tia. Foi beber água? caderno mesmo. Foi caderno. Eu tô aqui só procurando aqui, tá? Pronto. Pronto. Achei, tá? Já sei quais são. Pronto, vamos lá. Então, vocês devam aí estar abrindo o caderno, certo? Para a gente dar uma corrigida aí nas atividades, certo? Foram 3 questões, né?